Olá, senhores. Bora aí para a questão 80. Olha só. Um objeto linear AB, colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico convexo, a uma distância dzinho do vértice desse espelho. A figura mostra um raio de luz R proveniente da extremidade A do objeto, e a imagem alinha desse ponto. Considerando as dimensões indicadas na figura, a distância dzinha é igual a... Senhores, ele não indica o objeto para nós, tá? Esse objeto está em alguma posição aqui atrás, de forma que da extremidade desse objeto sai um dos raios de luzes que irão, junto com outros raios, formar a imagem, a linha para nós, ok? Ele quer que a gente determine, ele fala aqui que esse objeto está a uma distância D do vértice do nosso espelho, certo? E a pergunta do exercício é exatamente quanto que vale essa distância D. Ou seja, ele está querendo que a gente calcule o P, certo ou não? Então, só para a gente lembrar, dentro da equação de Gauss que nós costumamos trabalhar, tá? A gente costuma chamar essa distância de P. Não, peão, eu aprendi a chamar de DO, distância do objeto. Fica à vontade, tá? Para quem chama de DO, seria o teu DO. Isso daqui é a nossa imagem. A linha é a imagem desse ponto do objeto. Isso significa que o X aqui para nós, senhores, é a distância da imagem até o vértice do espelho, certo? E aí eu preciso lembrar, como essa imagem é virtual, ou seja, também a ponta é direita, né, em relação ao objeto, portanto é virtual, essa distância x ela é negativa, porque toda imagem virtual, o P' para nós é negativo, certo? Bom, esse y representa a distância do centro de curvatura ao vértice do espelho. Isso significa que metade desse y representa a chamada distância focal desse espelho. Então, a distância focal desse espelho é y sobre 2. Porém, como nós estamos trabalhando com um espelho convexo, nós precisamos lembrar que a distância focal no espelho convexo é sempre negativa. Eu nunca consigo entender essas regras de sinais. Meninos, as regras de sinais estão aí em função da orientação. A gente adota como orientação o objeto como referência. Se apontar para o lado do objeto é positivo. Se apontar para o lado contrário, no caso o foco está sendo medido para o lado contrário, ele tem que ser negativo. A distância P' também. Se ele aponta para cima que nem um objeto, a altura é positiva. Se ele apontar para baixo, contrário ao objeto, como referência, a gente dá o sinal de menos, certo? Então, aqui no caso, a gente pode agora aplicar a equação de Gauss. E eu gosto de trabalhar com ela, ó, fazendo que o F é o produto pela soma de P e P', certo? Então, aqui nós vamos ter o F é menos Y sobre 2. Tudo isso é igual ao P, que é o Dzinho que nós queremos, vezes o P', que vale menos X. Tudo isso dividido pelo P, que é o Dzinho, que é o que nós queremos, mais o P', que vale menos X. Bom, aqui ajeitando essa equação, nós vamos ficar menos Y sobre 2. Tudo isso é igual a menos D vezes X, dividido aqui embaixo, mais com menos dá menos, D menos X. Percebe que se a gente multiplicar toda a equação por menos 1, esses dois menos aqui ficam positivos para nós, certo? E agora eu vou multiplicar em cruz. Então, multiplicando em cruz, vão ficar Y vezes D menos X. Tudo isso é igual a 2 vezes D vezes X. A nossa intenção aqui é isolar o D. Eu preciso calcular esse D. Então, eu tenho que dar trabalhar a matemática de forma que eu consiga isolar o Dzinho aqui. Ó. Então, eu vou fazer primeiro a distributiva. Então, vai ficar y vezes Dzinho menos y vezes x. Tudo isso igual a 2D vezes x, certo? E agora, esse yx que está negativo, eu vou passar ele para o outro lado, ele vai ficar positivo, certo? Então, aqui vem o y vezes x positivo, aqui é y vezes d, e o 2dx, que está positivo, passa para o outro lado negativo. Agora sim, ó, tirando o dzinho em evidência, nós vamos ficar dzinho é y menos 2x, tudo isso igual a y vezes x. E, finalmente, a gente descobre que a distância dzinho, que é a distância do objeto até o vértice do espelho para nós, é y sobre x, dividido pelo y menos 2x. Fechou? Essa é a distância do objeto até o vértice do espelho, que dá para nós aí como correta a nossa alternativa D de dado. É isso, né? X, Y, YX e Y menos 2x, exatamente. Alternativa D de dado.
Então, percebo que quero interpretar mais, relembrar a regrinha de sinal e aplicar a matemática. Fechou, senhores? Grande abraço e até a próxima.